estamos hoje aqui com o professor William Nava, o cara que trouxe os dinossauros de volta à vida em Marília. Professor, são 33 anos? Sim, 33 anos da descoberta do primeiro fóssil de um dinossauro na nossa cidade. Foi um marco para a cidade, né? Eu diria até que foi um divisor, porque não havia na região de Marília até então vestígios concretos de dinossauros. Portanto, essa descoberta de abril de 1993 torna-se um marco inicial de uma pesquisa que se estende até agora. Dia 11 de abril, completamos 33 anos da descoberta do primeiro fóssil. E aquele ali? Exato, esse aqui. Vamos mostrar para o Que pessoal. foi o início também da minha pesquisa paleontológica. Foi um fóssil que me fez assim, aprender, naquele momento, como escavar um vestígio de um dinossauro. Porque eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa técnica. Eu apenas lia sobre os dinossauros. Desde adolescente eu gostava disso, mas topar com um fóssil verdadeiro e escavá-lo foi uma experiência assim, que eu aprendi com pesquisadores do Museu de Paleontologia de Monte Alto, na região de Ribeirão Preto. Naquela época estava sendo lançado no Brasil o primeiro Jurassic Park. Então, quando nós divulgamos esse achado, foi um estrondo. Marília ganhou as manchetes, né? Saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu no Globo. Eu lembro, saiu no Jornal Nacional. A cidade virou uma atração. O professor é um dos caras que colocou o Brasil em nível mundial de paleontologia. E Marília, ele é o cara que colocou Marília como terra dos dinossauros. Tem a formação Marília. A Bacia do Paraná. Isso, a Bacia do Paraná é um conjunto maior de rochas, né? Que vai desde o sul de Goiás até o Rio Grande do Sul e pega partes da Argentina, do Uruguai e tal. Mas dentro dessa Bacia do Paraná, temos diversas bacias geológicas, bacias sedimentares. Uma delas é a bacia ou Grupo Bauru, da qual Marília está inserida. Portanto, a bacia Bauru ou Grupo Bauru é um conjunto de rochas formadas no Cretáceo Superior, entre 65 e 80 milhões de anos. Abrange o centro-oeste e o oeste paulista, o Triângulo Mineiro, sul de Goiás e o leste de Mato Grosso do Sul. São rochas que foram formadas por deposição de rios e lagos primitivos, num contexto de clima quente e úmido, de acordo com a geologia, e nesses ambientes ficaram preservados os restos dos dinossauros, crocodilos, Que são tartarugas. Que são esses aqui. Perfeito. E esse primeiro vestígio de um dino em Marília provém justamente da rocha conhecida como Formação Marília. Esse fóssil estava a 16 quilômetros ao norte aqui de Marília, entre Padre Nóbrega e Rosália, que são dois distritos da cidade, né? Todos esses Todos são fragmentos que estavam juntos e tal. Então essa parte alta, onde está Marília, Pompeia e Chaporã, dentro da geologia é conhecido como Planalto de Marília. Esse Planalto de Marília é uma parte bem ampla, bem alta, com elevações assim bem mais significativas do que outras cidades da região, que são bem mais baixas. E essa formação Marília, então ela apresenta como topografia os vales e itambés que nós temos aqui entre Marília, Chaporã, Pompeia, do Pércio, que são aqueles cânions, ou mini cânions, cheios de pedra, de rocha. Aquilo tudo é formação Marília, formada na época dos dinossauros. Então são sedimentos que nós investigamos e, vez ou outra, descobrimos evidências de dinossauros ali, principalmente de dinossauros. Deve ter muito mais dinossauro enterrado por aqui. Imaginamos que deve haver muitos restos de dinossauros e crocodilos sepultados nesse tipo de rocha. Porém, nem sempre nós temos acesso ao sedimento. Por exemplo, a cidade expandiu, cresceu bastante, então vai tampando os locais que poderiam ser investigados. É o caso, por exemplo, de Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, que tem um museu de paleontologia também, e lá é a Formação Marília. Como é uma cidade menor, existem várias áreas que eles prospectam lá e encontram muito fóssil também, como aqui. Sim, a Formação Marília é esse conjunto de sedimentos, então, que eu estava me referindo, né? Que ocorre aqui na região, na parte alta de Marília, Pompeia, Garça, Chaporã, onde nas investigações encontramos esses restos de dinossauros. Para vocês terem uma ideia, eu já mapeei no entorno de Marília, nessa formação Marília, vestígios de 12 a 13 titanossauros. 12, eles andavam em manada como os elefantes? Se acredita que sim, provavelmente sim. A evidência desses fósseis em 12 locais diferentes no entorno de Marília mostra que realmente esses bichos estão sepultados por aí. E a gente vê os canyons, como o professor explicou, né? Aqui, ó, olha só, que incrível.
E Marília é Planalto, né? Planalto, exato. A formação geológica foi que subiu esse Planalto e aí a água escorreu para esculpir e aí os dinossauros eles estão nessa faixa aqui. Como que é? Explica pra gente. De acordo com os estudos geológicos, interpretações geológicas, pesquisadores, de geólogos, né, poderia ser no passado o fundo dos rios. Então depois com a movimentação das placas, etc e tal, parte dos terrenos era soerguido. Então esses terrenos soergueram e os vestígios e o sedimento que era do fundo dos rios, muito provavelmente são essas partes preservadas do Planalto. E depois que soergueu, começou a sofrer um processo de erosão bastante amplo, bastante vasto, imagina-se, que vai assim lapidando a rocha, vai esculpindo a rocha e no caso aqui dessa parte centro-oeste paulista, foi formando então, onde a rocha era mais friável, mais mole, formou os canyons que nós vemos aqui na zona sul de Marília, que é uma maravilha bonita. A gente olha no Google Maps, assim, você vê o contorno do vale certinho e fala, nossa, quem fez isso? A natureza durante milhares de anos esculpindo de água, chuva, vento, preservou as partes maciças que é o Planalto. Que o professor estava explicando que carbonato de cálcio, essa água que a gente tem aqui em Marília, que entope o seu chuveiro, ela que salvou o Planalto de Marília aqui de ser corroído pela chuva, talvez. Não é, professor? Sim, como segundo a geologia o clima era bastante quente e seco, as águas deveriam ter muito carbonato de cálcio. Então, quando o ambiente secava, aquele sedimento ia para o fundo lamacento e o carbonato ia junto. Esse carbonato de cálcio, ou cimento carbonático, unia os grãos de areia como se cimentasse de fato e dava grande resistência. E ajudava também a preservar os ossos dos dinossauros, porém fazia uma modificação muito ampla nos ossos dos dinos, por exemplo, alterava as extremidades dos ossos, substituía os minerais do osso do dinossauro pelo da rocha, da lama e formava uma estrutura que nem sempre está bem preservada, preservou os ossos da destruição, mas também foi uma situação de clima quente e seco que os ossos ficaram um pouco preservados. Depende da região, né? Esse aqui é um exemplo da lama pré-histórica. Sim, só que esse já não é formação Marília, é formação Araçatuba. Araçatuba. Eu sei que tem a formação Diamantina, tem o deserto Botucatu, tem várias faixas. Nós estamos sobre o deserto Botucatu e sobre a formação Serra Geral, que era o antigo derrame de lavas vulcânicas. Lá do Rio Grande do Sul, né? Sim, mas aqui na nossa região tem no Vale do Paranapanema, aqui, São Paulo, Paraná. Ali na região de Ourinhos, Assis, Jaú, Ribeirão Preto, temos aquela terra roxa, que é o basalto em decomposição. Que é a tampa do aquífero Guarani, dos outros aquíferos. Provavelmente. É lava pura, né? Esse basalto. Só que não era assim, um vulcanismo, como assim, a gente vê na Itália que tem um vulcão que espelha lá, segundo a geologia fala, a superfície da Terra fraturava, a lava vinha do centro da Terra e se expandia pela superfície formando um grande assoalho, que depois resfriou e formou uma plataforma de basalto maciça, não sei quantos quilômetros de espessura. Por sobre esse basalto, que ocorre aqui na região do Vale do Paranapanema, que é aquela rocha escura, né? Escura, vermelha, escura, preta, cheia de ferro. Exato, rica em nutrientes. Por sobre esse basalto, essa lava vulcânica, se depositaram areias de ambientes mais úmidos, enfim, não caóticos. O próprio e aí ocre, né? O basalto. E aí permitiu a vida desses organismos. Então, outros eventos se depositaram em cima do basalto, por exemplo, a formação Araçatuba, que eram lagos, né? Lagos assim, de água provavelmente parada, e ali também viviam tartarugas, dinossauros, crocodilos. Então a rocha é constituída de muita lama, olha que maravilha. Laminha, sai tudo na mão, olha que bonito. E essa placas lama, de lama. Quanto tempo tem, professor? Estimado? Dentro dos nossos conhecimentos, seria 80, 90 milhões de anos. 80, 90 milhões de Depois, anos. quando é um lago, o Lago Araçatuba, o Paleolago Araçatuba, né? E aqui já foi mar, já foi geleira, já foi no passado remoto da Terra. Provavelmente tivemos eventos assim como esse que você está associando, mas eles, se houveram aqui, estão a grandes profundidades, né? Mas o que nós temos aqui mais assim na subsuperfície realmente são as rochas do Cretáceo Superior. Cretáceo superior. Cretáceo superior. Então nós temos a formação de
baixo para cima, a formação Araçatuba, a formação Adamantina e a formação Marília. Tem localidades aqui no interior paulista que não possuem a formação Marília. Tá? Já foi desgastado? Ou desgastou com o passar do tempo geológico, ou nunca ocorreu naqueles lados. Por exemplo, a região de Araçatuba, Presidente Prudente, São João do Rio Preto, não tem evidência da formação Marília. Tem a formação Adamantina e, às vezes, eventualmente, a formação Araçatuba. Então, isso são tudo estudos geológicos, mapeamento geológico, análise em laboratório, que vai construindo esse conhecimento geológico também, como foi a abertura de poços artesianos no começo do século XX para cá, que extraía amostras de rocha, eram analisadas e interpretadas num ambiente assim, muito legal, bem interessante. Incrível, hein? A gente tem uma imagem ali, paleoarte. Toda a réplica de dinossauro que a gente vê por aí nos museus são paleoartes, assim como vamos dizer assim, as expressões artísticas. Começa aqui representando dinossauros, cenários de dinossauros e tal, são chamados paleoartes. Tem um pessoal no Brasil que também se dedica bastante a isso. E as representações dos dinossauros em vida, né, que são feitas também por paleoartistas, tentam trazer para nós como era aquele dinossauro no passado, como era o corpo dele. E esse cara aqui é incrível, hein? Sim, esse nós aí estamos diante do Abelisauro, né, foi um dinossauro reconhecido inicialmente na Argentina, e aqui no estado de São Paulo nós temos evidências de principalmente dentes isolados e alguns fósseis encontrados em outras regiões. O Abelisauro, então, foi um dinossauro carnívoro, parente aí do T-Rex, que viveu aqui também. Na região de Marília nós encontramos alguns dentes do Abelisauro. Na região de Presidente Prudente eu encontrei também vários dentes do Abelisauro. Então esses bichos passavam aqui pela região, talvez caçando os herbívoros. Titanossauro. Que era um herbívoro sul-americano, né? E com bastante registro na Argentina, no Brasil, no Uruguai. Ou seja, essas duas paleoartes tentam retratar como seria o cenário, né, hipotético da nossa região há milhões de anos. Professor, então esse aqui, esse deserto, é o semideserto. A geologia acredita que seria dessa forma: uma região quente, seca, né, semiárida, pontilhada aqui e ali por rios entrelaçados, rios que mudavam, rios de meandro, rios que mudavam de curso e deixavam bancos de areia, e nesses bancos de areia, muito provavelmente, os titanossauros morriam e eram a comida dos caçadores, dos abelissaurídeos e outros carnívoros de menor porte, já registrados aqui também. E talvez seja por isso que preservaram os ossos, porque se fosse mais úmido, teria... Sim, se tivéssemos um ambiente mais úmido, provavelmente os ossos não teriam se preservado, né? Mas depende muito da camada geológica onde eles estão inseridos. Eu encontro fósseis aqui na região que estão assim, numa situação esfarelenta. Assim. Uma pena, eles estão em outro tipo de rocha que não é a rocha Marília, é a rocha Adamantina, e estão assim, também eles estão assim bem e mal preservados. Bem preservados porque é possível notar o tecido esponjoso do fóssil preservado. Porém, ele está muito frágil. Escavou, ele quebra, então requer um trabalho de colar os fragmentos do campo, escavar direitinho, colocar a camada de gesso para tirar aquele fóssil o mais seguro possível. Já os ossos da formação Marília são super resistentes, né? É claro, eles são mais frágeis do que a própria rocha, porém, devido ao carbonato de cálcio, eles apresentam uma resistência melhor para escavar, etc. e tal. Então, variando, depende de onde está o fóssil, nós vamos trabalhar de uma forma diferente também. O professor, ele descobriu e nomeou um dinossauro com o nome da cidade de Marília, Marília-Sucos, que era um crocodiliano. Como que ele conseguiu ser preservado dessa maneira? Eu fiquei imaginando, será que ele entrava numa toca e quando estava deserto, assim, hoje igual o Delta do Okavango, que a gente estava comentando, que vem talvez 9 meses de seca extrema e 3 meses de chuvas, né, chuvas torrenciais ali, que podem fazer ondas de lamas, e o crocodiliano, ele estava na toca ali, veio a lama, lacrou ele e preservou ele até hoje? No caso dos crocodilos, inclusive, eu vou até ampliar um pouco essa fala, os
Os crocodilianos que viveram aqui no Oeste Paulista, em Minas Gerais, eles estão mais associados à formação adamantina. A formação adamantina. E a interpretação que se dá para eles estarem bem preservados, inclusive os da região de Marília, é que eles tinham um hábito de vida diferente do dinossauro. Como você falou, o crocodilo, por exemplo, estava num ambiente como esse, semiárido. Como na África hoje. Ele encontra lá um ambiente propício, meio seco, Uma lama, uma toca, ou cava um buraco para colocar os ovos. E fugir do calor. Também se preservar do calor e até de predadores, proteger os ovos, enfim. E nessa situação aí de preservar e se proteger e tal, talvez os terrenos se desbarrancassem. Então, soterrava o crocodilo na posição de vida, como é o caso do Marília Sux e do Adamantina Sux, que é muito legal para nós vermos. Vamos ver. Porque basta olhar a foto e tal, você vê que o crânio está associado ao esqueleto. Então, provavelmente soterramento imediato do animal por lama, pela Na toca. veia. Entrou na toca. Provavelmente na toca. Não dá pra gente... Nós não temos comprovação de que haviam tocas. Sim. Estima-se, né? Estima-se. Então... São só 80, 70 milhões de anos, né, professor? Pois é. Mas veja, ó, ao contrário dos dinossauros, quando falamos de crocodilos, tanto o Marília Sux quanto o Adamantina Sux apresentam partes articuladas do esqueleto. Indica que eles não foram transportados por rios, nem nada. Foi o local mesmo. O local que preservou, de alguma maneira, né, por soterramento, como eu estou frisando, e ali manteve a carcaça preservadinha, bonitinha, e quando ocorre também os ovos, é muito interessante porque geralmente as ninhadas estão agrupadas. Os ovos estão em posição de postura, como aqui, ó. Não é do Marília Sux, mas Olha só. essas duas ninhadas são muito ilustrativas, porque é possível perceber um conjunto de ovos, aqui no caso à esquerda e à direita, 47 ovos na primeira ninhada, 21 ovos na segunda ninhada, de crocodilianos aqui do Oeste Paulista, que muito provavelmente encontraram na região um local propício para a postura dos ovos, mas que por algum fator que nós estamos estudando ainda, todo esse material maravilhoso foi sepultado e passou para o registro fóssil. Agora, esses ovos, nós não sabemos ainda que grupo de crocodilos é o dono, vamos dizer assim. Imagina-se que era um grupo de crocodilianos conhecidos como perossaurídeos, mas é um material que está sendo estudado ainda. Trazendo aqui para Marília, essa pequena ninhada de ovos que tem 3 amostras e meias aqui, ó, MPM 114, esse sim nós sabemos que pertenceu ao crocodilo Marília Sux, porque é uma ninhada que eu encontrei no ano de 2002 e estava perto de um esqueleto do Marília Sux. E são ovos de menor tamanho também, que não é tão difícil associar ao crocodilo Marília Sux. Então, a ocorrência de ovos de crocodilo em Marília é conhecida, né? Se eu não estiver enganado, é a primeira ocorrência no Brasil de ovos de crocodilo. Sensacional. Começou nos anos 2000. Bem interessante mesmo. Veja então que as coletas de fósseis, o estudo desses materiais fornecem para os cientistas, para a paleontologia, uma série de informações que vão ajudar a construir o conhecimento paleontológico aqui do que hoje é o interior paulista e a Bacia Paulista de modo geral. Então esses restos ósseos, por exemplo, vocês estão vendo, são do Cretáceo superior, aí 70, 80 milhões de anos. A maior predominância de fósseis aqui no interior paulista e Minas Gerais realmente são dinossauros pescoçudos herbívoros, os famosos titanossauros. Muito provavelmente eles viviam em manadas aqui e tal. Eu mesmo já coletei centenas de fragmentos desses bichos aqui. E aquele ali é o fêmur. O fêmur. Sobrou de um fêmur. Ele estava numa estradinha de terra em Pompeia, e eu acredito que o trabalho de terraplanagem da estradinha, por algum trator, maquinário, arrancou o fêmur da rocha e expôs. Eu passei lá e falei, opa, temos um fragmento de fêmur aqui. E de fato era. Então ele já estava pela própria natureza não tão bem preservado, e depois a ação do homem acabou por quase destruí-lo completamente. Por sorte, eu consegui recuperar esses ossos. E hoje o dino de Pompeia também é um dinossauro que está sendo estudado
para nós, né, junto com a Universidade de Brasília, o professor Rodrigo, para sabermos que titanossauro foi o Dino de Pompeia, assim como o Dino Titã de Marília, o famoso dinossauro daqui da região, descoberto em 2009, né, escavado em 2011 e 12, que inspirou a novela da Globo Morde a Sopra, que está sendo também estudado pelo professor Rodrigo lá em Brasília. Era um titanossauro talvez dos mais completos, não o maior, mas dos mais completos já encontrados no Brasil. Nós conseguimos nas escavações recuperar aproximadamente 60% a 70% do esqueleto. Que incrível, hein? Então nós temos partes ósseas da cauda, da coluna, do pescoço, das pernas, ou seja, um conjunto de ossos fantásticos que vai permitir um estudo bastante abrangente sobre o Dino Titã de Marília. Muito legal. Professor, pessoal das universidades de Marília e região, temos um mestre, temos o cara que colocou Marília no mapa mundial da paleontologia, aqui do nosso lado. A vida dele está aqui nesse museu. Marília precisa investir em ciência, em pesquisa, paleontologia, arqueologia, e eu torço mesmo, professor, para que Marília tenha universidades nessas áreas, porque tem campo, tem mestres, precisa de investimento, precisa de dedicação. Dá uma olhada, olha o tanto que esse homem, professor William Nava, fez por Marília e faz por Marília e pela humanidade, eu digo, porque ciência é conhecimento. Esse conhecimento teve um impacto internacional, né, professor? Sim, algumas descobertas ganharam relevância, né? Colocou Marília no mapa do mundo dos dinossauros. Foi um dos crocodilos, ele foi descrito em 1999, depois em 2006, através da Universidade de São Paulo, por meio de um boletim do Museu Americano de História Natural de Nova York, ele foi redescrito. Marília Sulcos teve a morfologia craniana redescrita. Depois da sua descoberta. Depois da descoberta, tá, quando ele já chamava Marília Sulcos, porém, num boletim do Museu Americano de História Natural. Isso, sensacional. Projetou Marília Sulcos mundialmente. E outros fósseis também, como por exemplo a ave pré-histórica que eu descobri em Presidente Prudente, que em 2024 saiu na revista Nature. Que bacana, descrita, né? Inclusive homenageando a mim, Nava Ornis. Eu fiquei bastante lisonjeado, obrigado. E então, uma ou outra descoberta acaba se destacando pelo grau de preservação e pela raridade. Então, se você me pergunta, William, qual foi o fóssil assim, mais raro já descoberto por você? Eu não diria que foi apenas descoberto por mim, mas descoberto pelos paleontólogos brasileiros. Um deles é a ave pré-histórica do Cretáceo, foi estudada em parceria com a UFRJ, o professor Rodrigo da Universidade de Brasília e pesquisadores lá dos Estados Unidos e da Argentina. Esses estudos resultaram na descrição de uma ave pré-histórica com crânio, que, segundo o Museu de Los Angeles, é uma das mais bem preservadas aves pré-históricas do mundo. Legal, hein? Achado num terreno de baldio no Presidente Prudente. Pra você ver, você da região pode ter um dinossauro em casa e nem sabe. Professor, aquele... Fibra mostrada da canela, né? Olha que incrível, hein? Está na rocha preservada. Incrível, incrível, incrível. Então, esse fóssil e aquela matéria à direita, pesquisadores escavam, tem a ver com a escavação do famoso Dino Titã de Marília, da novela Morde a Sopra. Que bacana. Então, na foto dá para ver o caminhão que foi buscar o bloco, onde havia parte da coluna vertebral desse titanossauro, que hoje está em Brasília. E essa coluna apresenta uma série de vértebras articuladas, vértebras dorsais, vértebras no início do pescoço, que chegou quase perto do crânio dele. Esses elementos ósseos fornecem uma infinidade de informações morfológicas, anatômicas, tal, que permite um estudo abrangente sobre este titanossauro, que é da formação Marília, aqui do município, e que vão ajudar na compreensão dos titanossauros sul-americanos, do ponto de vista anatômico, morfológico, como seria o ambiente que eles viviam, enfim. Professor, será que temos espécies ainda inéditas aqui na região? Olha, cerca de 100 anos que existe prospecção de fósseis aqui no interior paulista,
e quase 100 anos de pesquisa. É claro que se nós falarmos de 100 anos atrás, não havia paleontólogo. Não havia. As coletas eram feitas por operários de ferrovia, de rodovia, pessoas leigas, mas enfim, de alguma forma ajudaram a salvar fósseis da destruição. No geral, esse século aí, praticamente de coletas de fósseis, predomina mesmo dinossauros herbívoros, crocodilos e tartarugas. São os fósseis mais comuns. Aqui na região. No Oeste Paulista e incluindo Minas Gerais. Mas é claro, não havia apenas dinossauros, crocodilos e tartarugas. Havia, como nós já registramos, lagartos, anfíbios, peixes, aves. Mas se alguém perguntar, por exemplo, tinha pterossauro, aquele réptil voador? Aqui na Bacia Bauru não tem. Eles podem ter vivido, podem ter sobrevoado aqui os céus do Cretáceo aqui na região, porém eram animais, apesar de meio grandes, ossos muito frágeis, então difíceis de preservar, mas não impossíveis de ser descoberto. Então o que vai realmente ajudar na construção do conhecimento da Bacia Bauru são as escavações, são os trabalhos de campo. Se não há trabalho de campo, não há descoberta. E esse é o principal trabalho meu, é escavar as rochas, em busca dos fósseis. Veja, eu tenho trazido várias descobertas inéditas até para a paleontologia, o que me deixa bastante satisfeito e que ajuda também, então, como eu falei, construir esse conhecimento e esse entendimento geológico e paleontológico. Tem o professor do Jurassic Park, esse aqui é o nosso professor do Cretáceo Park. Vocês viram aqui as ocorrências de fósseis no entorno de Marília. Dezena. E esses são os tipos de fósseis registrados aqui, ó, quantos? Tem, olha lá, algas carópteras, eram microfósseis. Encontra bastante aqui também. Que eram das lagoas? Provavelmente de lagoas de água parada ou não, né? Viviam na lâmina de água, né? As algas e os ostrácodes. Aqui, a Bacia Bauru, ela era muito grande, né? E esse nome de bacia, porque ela realmente tem um formato ali de uma bacia, depois acumulou sedimentos, virou um desertão. Porque acredita-se que a Bacia Bauru foi, assim, depois do evento do derrame de lava primeiro. E do deserto, primeiro, anterior. Esse deserto que você se referiu, provavelmente os terrenos, por causa da tectonia, afundavam, né? E nessa parte central da América do Sul, que hoje compreende São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, parece que os terrenos sofreram uma depressão, criando ali um local que acumulou areias de regiões das montanhas, do desgaste. Então, acredita-se que, exatamente, areias eram trazidas para o centro dessa bacia e ali eram acumuladas, formando então solos arenosos e possibilidade de vida. Foi no Cretáceo, entre o Jurássico nem tanto, Cretáceo, inferior e superior, principalmente Cretáceo superior aqui em São Paulo, né? Não tem Cretáceo superior. E ali então esses animais encontraram um local para viver. E ali eles eram sepultados. Então a Bacia Bauru, dá para falar assim, ó, o Centro-Oeste, o Oeste Paulista e o Triângulo Mineiro é um cemitério de dinossauros, principalmente. É muito legal. E tem muito para descobrir. Vamos investir em ciência e pesquisa. O principal elemento, o principal mecanismo para encontrar os fósseis é fazer o trabalho de campo, que é uma tarefa um pouco assim exaustiva. E atrairia muita gente. É o sonho de muita gente ser o paleontólogo. Ou paleontólogo. Isso, exatamente. Porque o trabalho de campo é que vai trazer esses fósseis para nós, né? Depois eles vão para o laboratório, vão ser estudados, trabalhados. Mas eu sempre falo que paleontologia depende dos trabalhos de campo, depende de alguém que vai no campo escavar o fóssil, porque o fóssil está lá, à espera de que alguém os escave. Se não houver ninguém, imagine se na região de Marília não tivesse nenhum pesquisador. A gente não saberia. Marília não seria conhecida como a terra do dinossauro. Exato, Se não fosse esse cara que foi a campo debaixo de sol, mas foi lá na mão tirar o dinossauro de lá. Comecei por curiosidade e tive a grande oportunidade na vida, né, de descobrir, depois do primeiro fóssil, tantos outros fósseis
que somam ao acervo do nosso Museu de Paleontologia. Uma pequena parte está aqui, então, em exposição para o público, as crianças e tal. Então, o museu também desempenha um papel importantíssimo, ele é um braço da minha pesquisa paleontológica, né? O museu agora, no final do ano, completa 22 anos de existência e a pesquisa, 33 anos. Parabéns, professor. Obrigado. Então, você que está nos assistindo, venha para o Museu de Paleontologia de Marília, venha conhecer, venha ver de perto os ossos de dinossauro. Talvez vocês deem a sorte de encontrar o professor William Nava e sua equipe trabalhando aqui, pesquisando, fazendo o trabalho pesado que é a escavação e também depois como chama? A limpeza? É lá no laboratório. É lá no laboratório. Vamos lá? Vamos lá. E professor, o deserto Botucatu, ele é mais antigo ainda do que a formação Marília aqui, né? Sim, ele é bem mais antigo. Mas eu tenho pouca informação sobre ele. Eu arrisco. Ah, sim. A sua área é a formação Marília aqui. O Cretáceo. O Cretáceo. Muito bom. Então, no laboratório, é um espaço destinado à preparação dos fósseis, etc. e tal. Temos sobre as mesas outros fósseis de dinossauros coletados na região, né? Inclusive alguns fósseis oriundos da abertura da rodovia aqui. Não da abertura exatamente, da ampliação da SP-333 aqui no entorno de Marília, indo para Chaporã. São esses aqui, e esse aqui também. Então, se alguém aqui em Marília estiver andando numa estrada rural e vê um vestígio desse, uma cor na rocha, uma cor esbranquiçada meio uma rocha meio avermelhada, pode ser um fóssil ou não, depende. Esses fósseis são da formação Marília, então eles tendem a confundir a visão da pessoa, principalmente se for leiga. Sim, por isso que precisa de um especialista. Por exemplo, esse aqui, ó. O que parece para vocês isso aqui? É uma rocha, assim. Parece uma pedra. Parece uma pedra, mas dá para ver que ele tem uma fibra que tem uma cabeça de... Então, esse fóssil foi achado em 2021. Ele estava cravado no barranco da rodovia quando eles fizeram o corte para fazer uma outra faixa no sentido Marília-Júlio Mesquita, da rodovia. Eu vi esse material, eu vi essa parte aqui só. O resto estava tampado por rocha. Falei, temos um fóssil aqui. Enfim, você veja então que ele parece realmente uma rocha. Parece uma rocha. Talvez o que mostre mais seja E imagino eu que ele estava mais completo, porém na abertura do trecho da rodovia, perdeu essa parte dele. Incrível, professor. Esses foram achados aqui a 6 km de Marília, na saída para depois que passou o campus universitário, começa a descer a serra. Sim. Foi achado ali. Assis? Saída de Assis? Sim. Mas aqui pertinho. Sim, mais perto aqui, a saída, saindo, quilômetro 341. Aqui, depois do Unimar. Depois do Unimar, quando começa a descer a rodovia, em direção à FEBEM, ali, a Fumagem, sim. É ali antes daquele paredão de rocha, que hoje está todo cimentado. Eles foram achados em 2021 também, ó. E outros que estão escondidos aqui na minha outra sala, eram ossos grandes, eram dinossauros que estavam ali pilhados naquele talude que eles abriram para poder fazer uma outra faixa da rodovia. E eu lembro que nós ouvíamos assim, operários que, em 2021, operários que chegavam perto e falavam, o que é isso aí? Eu falava, é um osso de dinossauro. O cara falava assim, nossa, lá no quilômetro tal da rodovia eu vi um monte disso aí, mas a gente jogava tudo fora. Não sabia que era osso, punha na carroceria do caminhão, do basculante e jogava no vale. Perdeu muito. Mas enfim, alguns que eu pude participar das escavações estão aqui, outros colegas que fizeram monitoramento da rodovia também ajudaram no resgate desses fósseis, e isso chama salvamento paleontológico, e então alguns estão aqui. Sensacional, professor. Muito parabéns. Legal, né? Tá vendo aquela foto, aquele mural ali? Muito legal, hein? Então aqui é uma etapa da escavação do Dino Titã. Essa foto é de 2012. Olha a coluna vertebral dele aqui, ó. Coluna vertebral do Dino Titã. Professor Rodrigo e sua equipe escavando aqui naquela época. Aqui é a rodovia Marília-Júlio Mesquita. Naquela época não era ampliada como é hoje. Era uma faixa que ia para Marília e uma que ia para Júlio Mesquita, pista simples. Então, quando eu descobri esse titanossauro em 2009, olha aqui, ó, 2009. Um dos primeiros ossos que eu achei em abril de 2009. Aqui, ó. Foto do meu amigo Ivan Evangelista Júnior, fotógrafo, um grande amigo. Ele
com dura e tal. Excelentes fotos. Sim, em julho de 2009 ele foi lá, eu explanei o que eram esses fósseis, ele fez as fotos e tal. Enfim, a descoberta do Dino Titã começa em 2009. Durante o ano de 2010 não houve trabalho de escavação nenhuma. E aí eu entrei em contato com a Universidade de Brasília e em 2011 nós reiniciamos as escavações. Tiramos lá vários materiais, trabalhamos com trator, com equipamento de brita, né, para quebrar a rocha, para quebrar o carbonato da rocha, que era uma faixa, essa faixa aqui, ó, dura. Os ossos estavam aqui, ó. Tinha esse carbonato em cima do esqueleto do dinossauro. Ele estava mais ou menos nesse nível, os ossos. Tinha isso aqui, dava 3 metros de altura de empilhamento de rocha dura, de carbonato. O que demandou um trabalho assim. Mas enfim, conseguimos romper a rocha e chegar no nível dos ossos. Aí em 2012, num trabalho já um pouco mais, entre aspas, tranquilo, porque não havia aquelas camadas carbonáticas em cima, nós íamos escavando e visualizando os ossos. Olha aqui, pelvis, costelas, a coluna vertebral espetacular aqui, costela, o fêmur dele está inteiro, um dos fêmurs está inteiro, lá mais costelas. Ou seja, aí, durante esse trabalho de escavação, nós perguntávamos para os moradores, escuta, sitiante que morava ali antigamente, o senhor sabe quanto que abriram a estrada aqui? Aí eu acho que o japonês falou, eu lembro que era pequeno, foi nos anos 60, eles dinamitaram aqui. Nossa! Então nós imaginamos que parte do dinossauro estava para cá, onde hoje é a estrada. Mas, para nossa sorte, não houve tanta perda de material fóssil, porque ele estava posicionado aqui, cabeça para cá, cauda para lá. Entretanto, muitas vértebras da cauda dele nós encontramos aqui, ó. Então o professor Rodrigo falou, William, esse titanossauro muito provavelmente morreu na beira, num banco de areia de um rio primitivo. A carcaça dele ficou ali, exposta, tomando chuva e sol. Vieram os predadores crocodilianos e abelissaurídeos, provavelmente devoraram a carcaça dele e perderam os dentes aqui. Justamente quando nós estávamos escavando a coluna, aparecia um dente de crocodilo junto, se alimentando da carcaça dele. E ele estava então nesse banco de areia, depois o ambiente secou e tal, mas ele sofreu então, vamos dizer assim, sepultamentos por camadas de areia que foram preservando os seus ossos em posição quase que de vida, e tornando ele um fóssil. Ou seja, a coluna vertebral dele, pela junção, pela articulação das vértebras, como aqui, ó. Um exemplo, tá? Isso aqui não é de dinossauro, é de uma vaca. Só para exemplificar, olha lá. Olha as vértebras articuladas, olha 2 vértebras articuladas. Então esse titanossauro morreu aqui. Ou ele foi morto pelos carnívoros, ou ele morreu de sede, sei lá. Não sabemos. E o esqueleto dele ficou aqui, os predadores dilaceraram algumas partes, como é representado pelos ossos separados, por exemplo, o fêmur. O fêmur é o osso da coxa. O que ele está fazendo aqui? O fêmur ficaria aqui, ó, originalmente. Então, ou o rio transportou, ou os predadores retiraram e devoraram aqui, enfim. Professor, e esses dentes aqui, ó? Aqui é um espécime de Marília sulcus, né? Crocodilo achado aqui na região. Aqui também Marília sulcus. Bem bacaninha. Era um crocodiliano que tinha uma dentição diferente, né? É chamada dentição heterodonte, ou seja, eles eram onívoros, eles podiam se alimentar tanto de carnes quanto de vegetais. Incrível. Pelo tipo de dente, ó. Canino. Tem os incisiformes aqui que não dá para ver. Pré-molar e dente molar. Nós também temos dente molar. Sim. Então nós nos alimentamos de quê? De vegetal, de carne e tal. Eles também. Então se acredita que esses pequenos crocodilos primitivos, ou seja, o Marília sulcus, o Adamantina sulcus e outras espécies achadas na bacia Bauru, eram crocodilianos terrestres, onívoros. Ou seja, na época de seca, que os migratórios iam embora, ele cavava e comia raiz, alguma coisa assim? Sim, você acredita que os dentes incisiformes deles, que ficavam nessa posição, aqui também não dá pra ver, é difícil, aqui ó,
projetado para cima, aqui um dentinho. Era assim, na mandíbula dele. Ah, Eles talvez usassem para cavar o solo em busca de raiz, de molusco, incrível, igual incrível. os suínos fazem hoje. Já viu o suíno cavar o chão? Sim. A dentição do suíno é igual. Então, o Marilha-sucos tinha os dentes assim, ó, Ah, incisiformes, o canino vinha assim. mais quase ou como um menos. arado. Não. É, e então ele... É que eles eram pequenos, né? Então não dava para eles caçar grandes presas, mas muito provavelmente o Marilha-sucos se alimentava de lagartos e anfíbios. Nós já identificamos, já encontrei nas escavações do sítio paleontológico vários esqueletinhos de sapinhos. Poderia ser a alimentação dele, alguns ossinhos de lagartos e outros organismos, e talvez ele se alimentasse até da própria espécie, vai saber, É. né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. É um grande prazer. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, por colocar Marília no mapa mundial da paleontologia. Muito obrigado, professor William Nava, um dos caras que colocou o Brasil, o estado de São Paulo e Marília no mapa do mundo da paleontologia. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês em fazer essa obtenção maravilhosa de informações. Acho que é importante para as pessoas terem esse conhecimento, né? E também acessarem aqui o nosso Museu de Paleontologia, visitar, conhecer o acervo de fósseis, os que estão em exposição, conhecer o óculos 3D de realidade virtual, que é muito bacana, conhecer o Totem, que é bem interativo também. Enfim, o museu está aí para compartilhar com o público, com as crianças, com as escolas, todo esse conhecimento bacana da paleonto. Venha para o Museu de Paleontologia de Marília. Então, venham,